Allora non rispetto niente perché mio film è molto superiore a questo. Mio film parla del futuro, di un nuovo mondo, con un'ideologia, una linguagem nuova. È stato troppo per questi critici decadenti che amano a Louis Malle e a Hitchcock e a tudo questa merda che está aí. Eu não vendrò più a festival europeu e anche farò una campagna perché i registri latino-americani e arabo não venham più da qui, nem a Cannes, nem questo festival. Adesso sarà la guerra finale fine, la guerra della cultura. E noi dovremo vincere questa guerra. È questa la verità. E aí, galera, estamos presentes aqui em mais um PodTed, Cinema, Cerveja e História, PodTed, o podcast onde tudo pode. E o tema hoje é cinema nacional, sobre uma das figuras mais proeminentes do cinema brasileiro, o maluco, o tropicalista, o escroto, o político, o cineasta, o escritor, Glauber Rocha. Glauber Rocha, um baiano de Vitória da Conquista, criador do cinema novo e um dos principais diretores de influência, né, no mundo inteiro. Inclusive Martin Scorsese era altamente torado por ele. E hoje nós vamos fazer aqui um debate altamente invocado sobre o Glauber Rocha. Tommy Lee Jones, o pau hoje vai cantar. Está aqui comigo meu companheiro de cinema, criminoso, fuleiragem, junto comigo, meu chapa Davi Aguiar, que é um grande fã de Glauber Rocha. O Davi, vocês vão conhecer de outros programas também que eu ainda farei com ele, né? E que o Davi é um cineasta aqui do Ceará, altamente invocado, diretor de fotografia e escambau. E ele vai se apresentar em breve. Este é um projeto fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Esse é um dos 10 episódios, né, que fora contemplado por esta lei, né? E aí, vamos nessa. Vai, Davi, alopra! Olá, pessoal, sou Davi Aguiar. Bom, o Ted já me apresentou, eu acho quase desnecessário falar algo mais do que o meu próprio nome. Mas aí eu pesquiso há algum tempo Glauber Rocha, sou fã há muito tempo dele, né? Eu faço doutorado em cinema e já dirigi alguns filmes aí. Como Currais, que o Ted trabalhou conosco, enfim, montou. E fez algumas cachaçadas com cinema conosco. Claro, não esqueçamos da dança do caçaco. Não era caçaco, não, capote. Capote, a dança do capote, meia-noite. Tá aí, pra a galera saber, macho, que o nome do podcast já diz, né? Cinema, cerveja e história. Todo filme tem cinema, cerveja e história, porque se não tiver, não tem, né? Tem que ter, né? Diante de todos os momentos de curtição e tal. Rapaz, uma coisa que eu sempre lembro, que é quando a gente fala sobre Glauber Rocha, porque aqui, negado, aqui o negócio aqui, como você já sabe, aqui o negócio é livre, aqui o negócio é solto, aqui a gente não tem a obrigação de seguir cronologia, nem porra nenhuma, aqui o negócio é livre, o conteúdo é que é de primeira qualidade. E aí, é uma coisa que eu acho muito, muito invocada no Glauber Rocha. Toda vez que eu vejo ele é um cara extremamente personalista nos filmes dele, e ele sempre transmite muito isso. Ele é uma figura muito vívida, né, nos filmes dele. E o Glauber Rocha, ele surgiu ali pro cinema em 62, né, com o Barra Vento e tal. E desde então eu sempre achei ele uma figura muito única dentro do cinema nacional, tanto que as características dele são tão idiosincráticas do próprio cinema dele e da personalidade dele, que dificilmente você consegue visualizar outra pessoa que siga características minimamente similares. O Glauber é uma figura que esculhambava tanto a direita quanto a esquerda, né? No meio da ditadura militar, tacava o pau em todo mundo. Chegou, inclusive, a elogiar o Golbery, né? Aquele vídeo lá, não me lembro da TV Tupi, que era o programa TV Abertura,
que ele fala que ele fala, chama o Golbery de gênio da raça e tal, que inclusive esse texto, ele escreve um texto sobre o Golbery para publicar no Pasquim, só que aí foi censurado pelo Pasquim, porque acharam que o texto não era progressista demais, que o Glauber era muito doido, né, macho? Ele tacava o pau em todo mundo. E eu acho que essa característica, ela é muito dentro dos filmes dele, né? Se a gente for tirar aí o próprio Barravento em si, que já tem uma história invocada do Barravento, né? Que ele não era nenhuma produção que ele ia dirigir, né? Ele pegou exatamente, ele pega no meio do filme. Não, tem uma história, deixa eu só fazer um adendo. No Barravento tem uma história que é muito engraçada, que é o seguinte: ele tá filmando o Barravento no momento em que ele ia ser assistente de direção, né? E aí ele assume a direção do filme, e a partir daí uma determinada filmagem, o Barretão chega lá, né? Aí chega nas filmagens lá no set, né? Aí quando chega no set, o Glauber para a filmagem, chama o Barretão e diz: rapaz, eu quero conversar com você, sabe o que é? É porque você vai produzir um filme que vai ser o assalto ao banco, o assalto ao trem pagador. É como assim, Glauber Rocha? Que história é essa? Você vai fazer isso, você vai... Porque o cinema nacional está pedindo por você. E ele tinha essa coisa eloquente, né? Assim, e ele... E várias pessoas narram como isso se repetiu. Ele disse assim, a mesma coisa pro Macalé, né? Para ele fazer a trilha sonora do Deus e o Diabo. E ele dizia, não, mas espera aí, eu não faço trilha orquestrada. Ele dizia, pois você vai fazer uma trilha orquestrada. Não, mas eu só toco violão. Não importa, agora você vai compor uma trilha orquestrada. Você agora é músico erudito. E ele colocava isso, empurrava e a galera ficava intimidada, tá? Não posso dizer não pro Glauber Rocha. E já no primeiro filme, né? O cara com 19 anos já tava desse jeito. Tanto que ele diz, né? O cinema novo não me perdoou por eu ter feito Deus e o Diabo na Terra do Sol aos 22 anos de idade, né? Aos 24, eu não tenho certeza, mas eu acho que é aos 22. É 24. Eu acho que 24, né? Eu acho que é 22 24. ele tinha no Barravento. O cara muito novo, bicho. Eu aqui com 34, morrendo pra fazer o primeiro longa. Pra dirigir. Não, e ele tinha uma mania que ele datilografava em 2 máquinas ao mesmo tempo. Ele colocava 2 máquinas de datilografar ali, uma aqui, para escrever carta mais rápido, porque ele escrevia muita carta e também muitos textos, roteiros, artigos, né? Ele começa com crítica, ele vai para vai para o Rio de Janeiro para fazer direito, faculdade de direito, entra no teatro, trabalha no teatro durante um bom tempo, e do teatro ele pega e larga, chuta o balde da faculdade de direito, né? Compra a primeira câmera dele. E aí é engraçado ele mandando as fotos, você lendo as cartas dele. Ele mandou uma carta pra mãe dele dizendo, não, mãe, aqui tá bom demais, não sei o que. Aí manda uma carta pro Kaká e diz, porra, Kaká, tá uma merda, meu irmão, tô fudido aqui, não tem um pau pra dar num gato. Brother, tô passando fome, não quer dizer o que eu vou fazer não. E aí, mas aí vai se dando, e ele era um cara assim, mobilizador, né? Ele é um cara que, aglutinava demais. Aliás, da mesma forma como ele aglutinava, ele desaglutinava, né? A partir de um momento, né? Não, quando ele pegava abuso, metia a sola e acabou-se. Não, e assim, ele tem uma capacidade crítica de análise de conjuntura que as pessoas não perceberam, que muitas vezes a mudança do humor dele se dava exatamente porque ele percebia como a conjuntura política naquele momento mudava muito rapidamente e ele mudava as posições dele. Por exemplo, essa do Golbery, ele faz muito pelo que muitos dizem, inclusive, o seguinte: ele olhou e disse, cara, não vão abrir, a gente já bateu e não adianta que eles não vão abrir porque a gente tá dando porrada só. Mas sabe o que acontece? Eu vou dizer aqui
que o cara é o gênio da raça, vou dar uma bajulada no cara, e vou dizer o seguinte, que ele vai abrir a fazer a anistia porque ele é o gênio da raça. Ou seja, eu tô botando ele contra a parede para que ele se sinta, porra, agora eu fui chamado como gênio da raça por um dos caras mais geniais do Brasil, um dos artistas mais geniais, e portanto esse cara tá dizendo que eu vou fazer a abertura, que eu estou implementando a abertura. E aí ele sentia pressão, então ele disse, não adianta eu bater de frente, agora eu vou bater dessa forma. Então tem uma série de mudanças assim, quando ele briga com o Nelson Pereira dos Santos, né? Que aí ele tem uma conversa com o Nelson Pereira dos Santos e diz: estou tendo um sonho, Nelson Pereira dos Santos, eu tô tendo um sonho. Você está aqui na minha piscina e virou jacaré. Ele tomou a vacina, foi? Não é, bicho? Tomou a vacina, tava prevendo isso. Enfim, então uma série de coisas, por exemplo, as cartas dele mandando. Eu tive um professor que ele ajudou na construção do livro Cartas ao Mundo. Ele teve acesso às cartas que o Glauber escrevia né? E ele foi fazendo a montagem dessas cartas. Ele narra que durante muito tempo ele que estava fazendo a curadoria, digamos assim, né, dessas cartas do Glauber, ele começou a colocar algumas cartas que a mãe do Glauber Dona Lúcia começou a questionar. Não concordava, porque a mãe do Glauber não queria passar a certas informações, uma imagem do Glauber, como se fosse fazer diferença, né? O Glauber era completamente piradão e a galera sabe disso. Aí, tipo, ele disse, eu até uma vez perguntei, ele participou da banca da minha monografia, né, na universidade, quando eu me formei, e aí o cara me contou, ele disse: Davi, eu peguei uma carta que tinha assim: sonhei que eu transava com a Lucy Rocha, né, a irmã dele. Aí depois ela saia correndo pela escadaria lá de casa, eu saia correndo atrás dela, peidando com a mão na bunda. Pronto, aí ele resumiu o sonho dele nisso, e ele escreveu essa carta, entendeu? E mandou para a irmã dele a carta. Aí, bom, até onde isso vai para fabulação, né? Porque tem muita fabulação também em cima dele. Claro. E até onde isso é verdade, mas eu sei que essa pessoa foi retirada do processo. A Ivana Bentes assumiu o processo desse livro, e que foi um projeto fantástico, né? Esse livro é muito bom. Não, com toda certeza. São cartas da vida inteira dele. O livro tem o quê? Quase 1000 páginas. Eu tenho ele, você tem. Pô, é fantástico. Sensacional, cara. Ali você uma espécie de testamento do pensamento dele. O Invocado do Glauber, porque ele era um cara que ele produzia demais, tanto no cinema quanto na escrita do próprio cinema. Pô, tem vários teatro, literatura, né? Assim, uma produção política absurda também, porque são discursos e discursos e discursos, né? O programa, a abertura, né? Isso, exatamente. Era isso que eu ia dizer. O discurso dele no abertura é clássico. Galera, quem quiser chegar junto nesse discurso que eu tô falando aqui da TV Abertura, que era um programa em que o Glauber, ele vinha, né? Ele estava no exílio. O Glauber, ele foi considerado uma figura subversiva aqui, e ele partiu para o exílio por conta própria, né? E acho que foi em 71, quando o regime aqui no Brasil deu aquela engrossada marota na tortura e na desgraça. Aí ele pegou, foi embora, e ele voltou ao fim dos anos 70, né? Quando o regime buscava amainar um pouco mais e prometia essa abertura lenta e gradual, aquela conversa toda. E o Glauber fez parte de um programa chamado TV Abertura, que ele fazia o que ele queria no programa. Se vocês estiverem interessados, vocês botam TV Abertura Glauber Rocha, que aparece no YouTube tranquilamente para você ver. Detalhe, se eu não estou enganado, esse programa chegou também a ser, durante um tempo, exibido
no SBT, porque tem aquela briga que o SBT foi na década de 80 já. A gente já está nesse momento, um pouco antes da morte dele. O SBT foi dada a concessão, né, pro SBT. E aí ele conseguiu colocar no SBT esse programa. E aí tem um programa que é invocadíssimo, quando ele vai falar sobre a eleição do Brizola. Ah, isso aí é muito massa, bicho. É fantástico essa do Brizola, né, cara? Ele com um cara que se chamava Brizola, porque o cara era o pai do cara do Morro do Rio de Janeiro. Morador de Botafogo. Era torcedor. Torcedor do Flamengo. Fã do Brizola e botou o nome do filho do Brizola. Aí ele vai narrando, eu vou conversar aqui com o Brizola sobre os problemas do Brasil, não sei o que. Aí quando ele vira a câmera é outra pessoa que... Brizola, o que você acha aí? E aí qual o seu nome? Ele diz Brizola. Não, e o massa é o seguinte, é que ele dizia, olha, eu fiquei mais conhecido no Brasil pelo meu programa na TV do que pelo meu programa, do que pelos meus filmes. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, existe um exílio cultural no Brasil. Você pode morar no Brasil e você pode, e nesse exato momento, você é um exilado no Brasil. Porque o seu trabalho, a sua produção não aparece no Brasil. É uma coisa que ele sempre batia. Ele se dizia um autor marginalizado aqui no Brasil. É uma coisa importante que eu acho de uma atualidade muito grande, que é o seguinte. Ele era um cara que dizia, olha, cinema, ao contrário do que se faz muito aqui no Brasil, e isso naquela época, né, na década de 70, né, se a gente for pegar no final, já nos anos 80, né, ele já vai fazer isso com Idade da Terra, quando ele está em Veneza. Ele faz ele não ganha o prêmio, né, em Veneza. Quem ganha é o Luiz Malle. E ele fica irritadíssimo e diz o seguinte, olha, os festivais de cinema no mundo inteiro assumiram a cultura neoliberal. Eles são festivais em nome do imperialismo capitalista. Então o que é que nós temos hoje? Nós temos um monte de filmes completamente exilados em seus próprios países, e esses festivais que nós temos hoje não abrem espaço para o que eles dizem que iriam abrir. Essa é uma farsa. E o cinema brasileiro, por exemplo, era para estar não em festival, mas na sala de cinema, né? Agora vejam que situação nós nos encontramos, por exemplo, hoje em dia. Né? Muitas vezes o realizador se encontra na seguinte situação. Fica lutando desesperadamente para que o filme passe em festivais, que tem uma série, que muitas vezes tem uma série de acordo. Por exemplo, você pega, a gente pode falar aqui, francamente, de um filme que eu gosto, mas que a gente sabe muito bem como é que aconteceu. O filme do Kleber Mendonça e do Dornelles, né, o Bacurau. Bacurau, antes de ir pra Cannes, antes dele ser produzido, todo mundo já sabia do meio que ele já tinha sido selecionado. Tá entendendo? A gente já sabia que ele tava lá. E o Glauber já denunciava isso, ó, em 1980. Assim, as cartas que ele conversava, do mesmo jeito que ele conversava aqui com o Francis Ford Coppola, ele tá aqui conversando com o Francis Ford Coppola porque ele queria produzir, antes do Idade da Terra, ele queria produzir Alexandre o Grande. Ia ser uma trilogia, um negócio megalomaníaco, assim, né? Mas aí ele não conseguiu, ele desistiu e muda de opinião e vai e faz o Idade da Terra, que é um filme que ele mandou o filme pro festival, em que as latas não tinham numeração. Não tinha o número da lata, né, dos fotogramas, da película. Então o cara exibia completamente perdido. Aleatório. Então podia ser a primeira parte, a segunda parte, ou a terceira parte, né? O cara ia montar o filme pra ele na hora da exibição, né? Só que a ideia do Globo era essa, era de fazer as pessoas sentirem o filme
independente da montagem dos rolos. Porque assim, existia uma montagem, óbvio, dentro desses rolos, mas a junção dos rolos, né? Porque pra quem é mais novo e tá escutando isso aqui, o cinema era feito com película e com as latas, zonas de rolo. Cada filme levava uns 5, 6, né? Mais ou menos isso. Aí o Glauber, ele enviava pros festivais esses rolos de qualquer jeito, sem a numeração. Aí o cara chegava lá assim, como é que eu boto isso aqui? Bota do jeito que você quiser. A intenção dele era essa, né? Era pra fazer... Porque os filmes do Glauber, eles têm muito essa questão do... A gente tá falando, batendo nisso, né? Mas o Glauber, ele tem muito pesado em si, que eu acho isso maravilhoso no cinema dele, que isso existia em grande parte do cinema brasileiro aqui dos anos 60 e 70. O próprio Zé do Caixão utilizava muito disso. Era uma marca de teatro muito carregada. Eram filmes muito declamados, era um exagero muito proposto ali, muito proposital. E eu acho isso do Glauber sensacional, ainda mais por conta dos temas que ele tratava. Pô, você pega o Terra em Transe, ele é um filme que trata da política de um país, o tal do Eldorado, que tem as lideranças políticas, né? O conservador, escroto, tecnocrata, filha da puta, e o social-democrata. Exato. E o populista... O social-democrata que vai se vender pro fascismo com muita facilidade, como ele viu sempre na história mundial ser realizado. Ali, né? É o Dória e o Bolsonaro, macho. Aí, e o Glauber Rocha, ele se insere dentro desse filme na figura do Paulo, que é o jornalista que fica alucinado com aquilo, visita os dois, tem pontos positivos e negativos em relação aos dois, mas ele se vê numa tal situação em que o tal do Eldorado é uma desgraça. Assim era como ele via o Brasil naquele período. Eu acho esse filme que tem um dos melhores elencos do cinema nacional. Sem dúvida foi um dos melhores elencos da história do cinema brasileiro. Foi Paulo Altran, José Léo Goy, o Paulo César Pereira faz uma ponta. Paulo César Pereira fazendo ponta. Você tem Paulo César Pereira fazendo ponta. A irmã dele, né? A Glauci Rocha, né? Que tá fazendo um papel que ela diz, inclusive, a frase. Ela diz um texto que eu acho que assim, a biografia do Glauber tá naquele texto, que ela olha e diz, né, Paulo diz pro que ela tá apaixonada por Paulo, né, a poesia e a política é demais para um homem só. Aí ela continua repetindo, a poesia e a política é demais para um homem só, que é o Glauber, né, eu acho que não, eu não tenho certeza, mas acho que é o Darcy que dizia, né, o Glauber é uma espécie de vela com 2 pavios. Ele tá queimando de um lado e do outro. Quer dizer, é só a gente imaginar que o Glauber morreu aos 40 anos. Né? Glauber morre aos 40 anos. Aos 40 anos, ao invés disso, o Pasolini tá começando a fazer o primeiro filme dele. Né? E o Glauber tá finalizando. O Glauber... ele tem uma entrevista que ele anuncia em Sintra praticamente a morte dele. Ele tá dando uma entrevista em Sintra, onde ele praticamente ele volta de Sintra para morrer, basicamente só para morrer aqui no Brasil, né? Ele diz: sou exilado no meu país, sou exilado culturalmente, ninguém se interessa pelas minhas questões, não se interessavam por causa da extrema franqueza que ele colocava nos filmes deles, porque, como ele mesmo dizia, mais importante do que inteligência na arte é ter coragem. É preciso ter coragem para fazer arte e não ser um bajulador. Ele não era um cara que diz, vou seguir essa linha de pensamento aqui e vou morrer com ela. Não, ele não fazia isso, fazia exatamente o contrário. E no Terra em Transe, eu acho massa tanto essa discussão, esse debate político que ele insere no filme, e todo esse exagero teatral, que ele não fica somente nas atuações, mas na fotografia absurda. Por quê? Porque você tem aquelas figuras daquele elenco sensacional e ele manda os caras aloprarem na atuação. O Paulo Altran
ali no limite do caricato, mas com aquele exagero daquelas expressões ali. Eu sou a força, eu sou a dor, não sei o que, daquele jeito dele. E ele utilizava umas lentes, umas grandes angulares que, para quem trabalha com fotografia, sabe disso bem melhor do que eu, Davi, principalmente. A grande angular, ela deforma a figura, né? Isso era usado no cinema brasileiro. O próprio Zé do Caixão usava isso nos filmes de terror para deformar quem ele queria que fosse monstro. E o Glauber, ele fazia isso para deformar os políticos, entendeu? Para mostrar esse caráter de exagero. Tem vários planos do Paulo Autran perto da câmera e ele parece uma criatura horrenda ali e tal, exatamente por conta dessa deformação de imagem e do exagero, né? Eu acho isso, as escolhas estéticas do Glauber, eu acho sensacionais. Esse filme, ele resume bem o que é esse pensamento do Glauber Rocha. Eu acho até interessante. Pra quem não conhece Glauber Rocha, você pode começar com Terra em Trânsito, porque é foda. Qual o filme que você indica pra começar com Glauber Rocha? Tu sabe qual eu indicaria pra começar? Eu indicaria na verdade, que faz parte, só pra entender um pouco o que é. Eu indicaria o Maranhão 66. Por quê? É um curta. E o que acontece? É um curta, pra quem não sabe, é o seguinte: Maranhão 66, em 66, o Sarney toma posse como governador do Maranhão, né? E o Glauber foi convidado, já afamado, já afamado por conta, principalmente do Deus e o Diabo na Terra do Sol, foi convidado para filmar a posse do Sarney. O Glauber olhou e disse: eu não vou perder essa oportunidade nem a pau. Por quê? Porque ele sabia que ele ia fazer uma pérola política, um documento político fantástico naquele momento. E o que o Glauber faz? Ele filma a multidão gigantesca que vai receber o Sarney. Ele filma o Sarney e contrapõe ao que o Sarney está falando a realidade da pobreza extrema que vivia Maranhão. Ou seja, quando você pegasse essa obra 10, 20, 30 anos depois, você dizia: essas foram as promessas do Sarney. Agora diga se o Sarney que falou é o mesmo Sarney que governou, né? Aí tem um detalhe. Praticamente quando ele filma isso aí, ele pegou essas imagens do Maranhão 66 e inseriu no Terra em Transe. Então a multidão que aparece num Terra em Transe gigantesca nos discursos do Leogói, né? Parece não que ele fez montou aquele cenário. Não, ele te pega documentalmente no Maranhão 66, né? Inseriu. E o que ele faz? Como ele filmou o Sarney daquela forma, ele quase que faz um estudo de caso no discurso do Leogói. O que ele faz depois? Aí ele pontua o discurso do Leogói com instrumentos de sopro. Ele começa a sacanear com os instrumentos de sopro. Quer dizer, pouco importa o que o Leogói está falando. O que o Leogói está falando é uma performance. Apenas uma performance, tá entendendo? E aí tá lá os instrumentos de sopro pontuando e ele fazendo a performance física, né? Idêntica ao que o Sarney estava fazendo. Ou seja, mas ele, Leogói, era o cara da esquerda, da centro-esquerda, que não queria uma luta pelas vias revolucionárias. E o Glauber não. O Glauber era muito claro uma coisa: eu só acredito nas vias revolucionárias para o Brasil. O Brasil tem que sair pelas vias revolucionárias. Esse era o discurso naquele momento, que ele estava na estética da fome, né? Como o manifesto da estética da fome, saindo já para o que ele vai chamar de estética do sonho, que é outra história, é um pouco mais diferente, né? Que ele avisava: olha, precisamos entender o seguinte: nós vivemos num país extremamente colonizado, extremamente de uma mentalidade exacerbadamente colonizada, e é preciso entender o seguinte: o colonizador não tá nem aí pro colonizado. O francês só percebeu o primeiro argelino depois que o primeiro argelino assassinou o primeiro soldado francês.
Então, nós faríamos os filmes mais feios feitos no Brasil, e feios no sentido de que ele quer quebrar exatamente com uma ideia, um pensamento idealizante, estético, de que a arte do belo, que ainda no Brasil tinha um pouco esse vigor, e era uma luta modernista já há um bom tempo, né? E ele entra com essa pancada, né? E é uma coisa que nós estávamos até conversando antes. Quer dizer, é algo que vai ser extremamente importante para Tropicália, por exemplo, para uma série de movimentos. Não é à toa que posteriormente uma série de filmes vão ser chamados de, enquanto o Glauber fez a estética da fome, uma série de filmes vão ser chamados de cosmética da fome, né? Por quê? Porque em vez de ele pegar a crueza, a dureza da realidade brasileira e colocar ali numa bandeja pro telespectador e dizer: ei, espectador, deixa de frescura, assiste o que é o Brasil de fato. Não, o que é que o cineasta contemporâneo faz? Ele pega e cosmética, ele gourmetiza essa estética, né? A galera faz hoje bem bonitinho isso, porque demais. A mentalidade, essa denúncia dele de mentalidade de colonizado que existe aqui no Brasil é sensacional, e ela se mantém, porque e tem no próprio lá do programa, lá do TV Abertura, ele tem uma frase que eu nunca esqueço, e eu uso essa frase dele, inclusive quando eu estou discutindo política, quando eu estou discutindo marxismo e tal, eu sempre uso isso. É uma frase que ele diz o seguinte: ele diz, cara, a gente tem que parar de se preocupar com tanto que vem de fora. Nós somos a terra do baião de dois. A gente tem que se preocupar primordialmente com as coisas que a gente tem aqui. Uma terra de um povo simples, como ele dizia. Como ele diz, de um Nordeste que precisa ser resgatado. Isso é um trecho muito emblemático, né, do TV Abertura, porque isso era muito a cara dele, essa questão dessa denúncia, né, dessa afirmação, de toda essa questão desse pensamento do colonizado. Tanto que no Estética da Fome, ele faz ali uma denúncia afirmando que o europeu, quando vinha para cá, quando se interessava pelo Brasil, era muito por uma coisa do exótico. Vamos conhecer o exótico. E eles começaram a buscar esse tipo de material que fala sobre fome, que fala sobre desgraça, não é? Só que através da égide da questão cosmética, da cosmética da fome. E isso é levado a cabo, né, anos depois, e grande parte do que veio a se produzir depois, principalmente na retomada, claro, segue muito essa linha, né? E você acaba meio que acabou criando, não somente por culpa do cinema, mas por conta de várias outras questões, das artes em geral, da própria política muito principalmente por isso, né? De que o Brasil é um país de bunda, e de praia, e de pobreza, e isso e aquilo, e acabou-se. Como se você pudesse criar um significado de um país através de algumas características soltas, ainda mais de um país que tem 8 milhões de quilômetros quadrados, uma população que nos anos 70 era de 70 milhões, e hoje é 200 e tantos milhões, e ainda se tem esse negócio ainda vendido dessa maneira, né? Porque muitas vezes a gente abraça, né? Aqui no Brasil a gente abraça esse tipo de mentalidade fuleiragem, né? Essa mentalidade do colonizado que não quer quebrar barreiras, né? E ele, o que ele faz? Ele acaba impondo limites ali, como se você não pudesse ultrapassar esses limites. Era isso que o Glauber fazia, né? Com a turma do cinema novo, né? E a posteriori alguns outros autores, né? Tanto que os caras que tentavam quebrar mais essa linha, tentavam se manter dentro de uma brasilidade, mesmo que ele tenha inspirações de fora, porque tem uma coisa que é pra gente deixar clara: nenhum cineasta vai fazer filme nenhum sem referência. Não, comecei do zero. Não, isso aí querer isso aí também é esquizofrenia, não existe isso. E o próprio Glauber, ele dizia que assistia os filmes do John Ford, né?
os filmes de faroeste de John Ford. Ele inclusive vai cunhar o termo épico didático, e ele dizia, o nosso cinema tem que ser épico didático. A partir do que? Ele, no seu momento mais marxista, ele dizia, temos que repensar esse cinema feito pelo Eisenstein. E esse cinema eisensteiniano, ele antes, entre outras coisas, ele consegue ser também didático, no sentido que ele dava ao didático, não num sentido pejorativo, não num sentido que seja completamente, digamos, ilustrativo de algo, mas mas no sentido de que ele mostra a dialética pura, o que? Olha, acontece essa conjuntura por conta dessa situação social, essa situação social nos leva a isso, e nós temos essa outra força, essa outra potência que está em conflito com essa daqui, esse choque. E aí, o que é que vai sair? Aí nós temos duas saídas em Terra em Transe. Nós temos a saída em que o Leogói vai dizer, não vamos pegar em armas e nós vamos deixar a direita fascista se unir com a grande mídia e fuder com o Brasil, ou podemos simplesmente quebrar rachar com essa esquerda que faz conciliação de classe e partir para a Revolução Armada, né? Que era essa posição dele. Então esse é o épico didático dele. Aí ele claramente fala, ele vai entrar quando ele entra nesse ponto que você está falando, quando ele entra, por exemplo, no período do que ele vai chamar de estética do sonho, já tinha um conhecimento muito profundo de Luiz Buñuel, que sempre foi um dos cineastas favoritos dele, né? Do Godard, um amicíssimo dele, né? É um momento que ele começa, inclusive, a ter fortíssima influência da psicanálise, né? Como todos esses surrealistas, ele amava o surrealismo, enfim. Então, ele tem uma série de influências do neorrealismo, surrealismo, do Humberto Mauro, da literatura brasileira. É importantíssimo ressaltar, porque ele era um cara, assim, de uma leitura, de um conhecimento de literatura brasileira fantástica. E, sobretudo, que ele diz, poucas coisas me influenciaram tanto para fazer cinema como uma questão. O pai dele cavava poço no Nordeste, né? E ele dizia, meu pai viajava quilômetros e quilômetros pelo Nordeste brasileiro, cavando um poço contra a seca, enfim, nas situações de seca do Nordeste. E quanto mais eu viajava com meu pai, mais eu conhecia a realidade brasileira. E quando eu conhecia a realidade brasileira, é como se eu estivesse fazendo a viagem que o Che fez pela América Latina. Então, como é que eu poderia ficar calado e fazer um filme diferente, um filme cosmético, diante da literatura que eu conhecia, do conhecimento histórico que ele teve, né? Porque nós vinha de uma pós-guerra, né? De um pós-guerra e de um sistema autoritário naquele momento, e que ele conhecia muito bem. É uma coisa que é marcante na filmografia dele. Ele filmou em diversos países em que no exato momento estava tendo uma ditadura fascista, né? Ele vai filmar na Espanha franquista, o filme O Cabeças Cortadas, um dos meus prediletos. Cabeças Cortadas é fantástico, fantástico. É demais. Né? Que tem tem uma cena lá, em vários momentos, algumas pessoas que passam dentro de um caminhão armado não são simples figurantes, são rebeldes contra o regime franquista, e ele está lá no limite entre Portugal e França, ou Portugal e Espanha, filmando Cabeças Cortadas. Ele está na Itália fascista, né, neofascista, filmando, né, claro. Ele está em Lisboa filmando a Revolução dos Cravos. Ele filmou no Brasil vários e vários filmes na ditadura militar brasileira, né? Então, ele tinha um conhecimento de conjuntura política, que ele percebia a realidade
em que ele estava inserido. Acontece que você... hoje acontece da gente ver José Padilha dizer que foi enganado pelo Sérgio Moro. Ah, vai pra porra, né, meu irmão? Tu foi enganado por Sérgio Moro? Vai pra porra, cara. Tá entendendo? Vai tomar, tá entendendo? É uma conversa mole. É uma conversa de merda tão grande, tão babaca, brother. Aí diz, que porra de formação que tu tem? Acontece que não se compreende que muitos desses artistas têm o seguinte, eles têm uma formação humanística antes de tudo, antes de ser artista, eles têm uma formação humanística e como o Glauber colocava, para entender exatamente o período em que nós vivemos. Aí eu fico às vezes me perguntando, cara, meu irmão, o que o Glauber ia estar agora vendo? Ele ia estar vendo exatamente o que muito artista não está vendo, que está passando porra de pano por um sistema fudido de um neofascismo que nós estamos passando por agora, por exemplo. Né? Uma série de cineastas que quando acontece com uma quebra da Ancine, aí você precisa de um senhor de mais de 90 anos como o Barretão, um grande amigo dele, que vai lutar pela Ancine com 90 e poucos anos. E os cineastas bombados do Brasil, tá entendendo? Tão brincando de levantar bandeira em Cannes, tá entendendo? Estão brincando de levantar a bandeira em festival e dizendo, pronto, fiz minha parte, levantei uma bandeirinha aqui, fora Temer, fora Bolsonaro e pronto. Tá entendendo a diferença, cara? Totalmente... chega a ser distópico você fazer isso. É o panfletarismo dessa esquerda coloridinha aí. Exatamente, que era por isso que ele brigava com essas... que uma parte dessa esquerda brigava com ele. Por quê? O cara mandava... Era amicíssimo de Raul Castro, o cara se sentava com o João Goulart para debater a conjuntura da América Latina, na França exilado, né? Que foi um dos piores momentos dele, né? No TV Abertura, ele até comenta, olha, a gente tem que acabar com esse negócio de que a intelectualidade tem que discutir o poder. O lugar do poder é para políticos. Ele cita o Lula. Ele disse o lugar do poder é para líder sindical. É para Luiz Inácio Lula da Silva. E ele diz isso lá. Ele disse, olha, a intelectualidade não tem essa conversa de que tem que estar disputando pelo poder, não. A intelectualidade tem que fazer a parte dela. Que ele afirma, no caso ele coloca no cinema, que é fazer uma arte que seja voltada, né, para o povo, né? Eu vejo muito disso, pessoal. Pô, mas os filmes do Glauber são complexos e tal, difíceis de compreender e tal. Eu digo, cara, isso aí sabe o que é também? Claro, existe uma complexidade dentro dos filmes dele que você precisa de uma certa bagagem para sacar. Mas se você pega um filme como Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, e eu digo isso com certeza, se você exibir esse filme pra uma galera num sertão, no interior e tal, eles vão se divertir pra caralho com aquilo dali. Porque para além da alegoria, né, você tem um certo didatismo e você tem uma narrativa que funciona. É porque é um tipo de cinema diferente. Normalmente uma coisa que eu falo é que ao cinema brasileiro, né, não é uma questão de complexidade de A, B ou C, não. No cinema brasileiro o que falta muitas vezes é oportunidade de ser visto. Se a gente está aqui numa determinada conjuntura, que é uma coisa que o Glauber já... Uma conjuntura, né, que eu já considero isso como uma estrutura, que o Glauber já acusava como conjuntura lá atrás, que é o domínio desse cinema americano estraçalhando nas salas de cinema e o escambau, que é uma coisa que o Rogério Sganzerla também discutia, que o Rogério Sganzerla ele falava que as salas de cinema no Brasil não eram feitas para cinema brasileiro, eram feitas para filme legendado, né? Que botava o som ali de qualquer jeito, para ter explosão, o escambau, botava uma legenda, a galera aqui se virasse para ler e foda-se. E o Glauber ele já vinha acusando isso. Ou seja, para você conseguir reverter uma situação dessa, né? Para você conseguir reverter, você precisa, para além de um cinema que tal, ou ele seja revolucionário, ou ele discuta política e vá para cima da porrada, mas ele necessita ser visto, que era exatamente isso que a Ancine estava tentando fazer, né? Até então,
Até esse governo escroto ir lá e começar a cortar as asas da Ancine. Tanto que, se eu não me engano, macho, foi nas primeiras semanas que o próprio Bolsonaro disse que ia acabar com a Ancine numa canetada. Só que ele viu a besteira que ele disse e viu que não era possível ele fazer isso com a canetada. Aí ele retrocedeu um pouquinho, mas o que ele queria era isso. É o fascistoide que tá doido pra ser fascista, só que não consegue porque ainda existe um congresso. Isso são coisas que o Glauber vem acusando lá de trás. Ou seja, o Brasil aqui ainda teve um período, pelo menos até 2018, né? 2019, porque assim, o revertério da Ancine a gente vai sentir nos próximos anos, né? Sim, a pancada vem em delay, né? A pancada vem em delay. Foi dada em 2018, 2016, 17, 18 foi sendo dado, vem sendo sentido e ele deu a machadada final, só que não teve coragem de dizer matei de vez. Não, tá lá o cadáver em cima da bancada do secretário de Cultura e tá lá apodrecendo devagarinho esse cadáver, fingindo que não aconteceu nada. Eu queria só fazer um comentário, Ted, assim, em cima do que tu falou, porque tu falou aí, que eu acho muito interessante o seguinte, quando você fala do Antônio das Mortes, tá? Olha só, eu costumo pensar o seguinte, um detalhe assim, cara, o Glauber, eu faço sempre um paralelo entre o Glauber e de certa forma, em um certo aspecto, entre o pensamento do Glauber e do Villa-Lobos, tá? No seguinte aspecto, o Villa-Lobos é um cara que viajou o Brasil, foi conhecer a cultura popular, conhecia a cultura no Nordeste, no Norte, no Sul, tá entendendo? E ele se apropriava da cultura popular e conhecia profundamente a cultura erudita e ele tocava brilhantemente piano e as pessoas e muitos músicos eruditos diziam, mas o que é que um músico erudito da tua estipe, do teu naipe quer tocando violão? Porque violão não é pra música erudita pra Europa, né? Eles tinham esse preconceito. E aí vem o Villa-Lobos e pega e faz Trenzinho Caipira, né? Quer dizer, uma música partindo de uma ciranda. E ele fez muita coisa do tipo. Caicó, né? É uma ciranda. Que está, inclusive, aonde? É uma das principais músicas tocadas no Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? A trilha... você vai ter as baquianas, né? Então, o que o Glauber faz? O Glauber, por exemplo, ele percebe o seguinte, gente... Nós temos uma cultura popular que se desenhou como... Aliás, a gente denomina popular porque ela não nasceu de uma tradição acadêmica, formal, né? Mas é de uma riqueza fantástica. E que, ao mesmo tempo, ele diz, e nós temos uma cultura que se diz erudita, acadêmica, que também é muito importante, é extremamente importante. E aí você pega um filme como o Antônio das Mortes, é o que você vai ver, tá entendendo? Ele olha e diz o seguinte, gente, eu não tô juntando cultura popular com cultura erudita, não. Aqui é aqui, na verdade, a minha proposta é que você perceba que ambas essas culturas que vocês dicotomizam, que vocês colocam em polos tão antagônicos, têm muitas vezes raízes mais próximas do que se imagina. E aí, de repente, você tem a Nara Leão, né, caminhando pelo sertão vermelho com aquele vestido preto e tocando uma ópera, uma coisa meio operística, com um piano completamente desconstruído, né, totalmente atonal, e na seguinte
o cara tocando, bate a poeira e dá volta por cima, né? E toca o sambão mesmo, tá entendendo? E toca Luiz Gonzaga em seguida. E ele faz essa mistura que depois vai render piadas do tipo, esse filme virou na verdade é um museu, como é que eles chamavam? Um museu de cultura popular brasileira, né? Virou essa até uma coisa meio preconceituosa por conta disso, né? Mas ele viu que o herói do filme é praticamente é São Jorge, né? Que tá lutando contra o dragão da maldade. Ele sabe pegar esses elementos muito bem e juntar. O erudito, por exemplo, você vai ter a mesma coisa. Ele volta com o tal do Eldorado em cabeças cortadas, assim como ele de repente no final ele joga uma declamação de Shakespeare, né? Enfim, e isso é uma característica extremamente forte dele, porque ele tinha um bairrismo muito forte, ele conhecia profundamente a cultura nordestina, a cultura brasileira, sobretudo, como um todo, e ele quer desvincular isso e fazer esse movimento, que, por exemplo, Ariano Suassuna vai chegar e dizer, isso aqui vai ser o nosso armorial, né? Nós vamos mostrar que a nossa cultura popular, né? A intenção dele era fazer esse entrelaçamento, né? E desde que isso fizesse parte exatamente da cultura brasileira como um todo e que não fosse simplesmente colocado numa caixa, afirmando, isso aqui é popular e isso daqui é erudito, porque ele cruzava essas duas coisas exatamente de maneira absolutamente proposital para isso, para causar esse efeito. E isso é uma coisa que o movimento tropicalista se inspirou muito, né, nessa visão do Glauber. Inclusive, esse é um dos principais elementos que fizeram com que os cineastas do cinema marginal experimentassem cada vez mais. Foi muito influenciados por essa visão do Glauber. Essa imagem dizendo uma coisa, com esse som dizendo outra, e essa junção para você criar uma coisa nova, né? Tu tava falando, macho, sobre ele ser amigo do Castro e tal. Lembrei de uma história, macho. Tem um professor meu da faculdade de História, é o Jailson. Eu vou mandar para ele escutar isso aqui, para ele saber que foi citado. Ele me contou uma história uma vez que eu não sabia. O pessoal chegou pro Glauber, né, nas intocas, que esse meu professor, o Jailson, ele, se eu não me engano, acho que ou é a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado dele, que é sobre Barravento. E ele entende de Glauber Rocha pra caralho também. Aí ele chegou pra mim e disse, olha, foram perguntar pro Glauber, né, o que ele tinha achado de Cuba, regime político, aquela coisa toda e tal. A resposta do Glauber, eu tava doido, era pra comer o cu de uma cubana. Porque esse bicho, ele era assim, ele tanto discutia essa questão política, como ele aloprava nos costumes também, ele era exagerado em tudo, ele não tinha amarras. Porque ela era uma vela de dois pavios. A gente vê... Ele era tão louco que eu vou te dizer, o cara que teve coragem de disputar ele teve a audácia de disputar com Vinícius de Moraes e Fábio Júnior pra ver quem casava mais, bicho. Um cara desse não tem juízo nenhum, meu irmão. Um bicho desse tem coragem demais, brother. Ele teve 7 casamentos, 7 separações e 8 casamentos, se eu não tô enganado, tá entendendo? Puta que pariu. Até a piada, né, que se criou, que ele namorou com a Helene Inês e há um programa foi um programa que fizeram no como é que é o nome? No Canal Brasil, de que o cara estava louco, um estudante de cinema tinha que se casar de todas as formas com a Helene Inês. Então ele passa a perseguir a Helene Inês. E ela chega um momento e diz, porra, por que tu tá me perseguindo, porra? Ela diz, cara, é simples, tu não entende a lógica, não? Cara, tu foi casada com Glauber Rocha, tu foi casada com o Sganzella.
se eu casar contigo, eu sou um gênio no cinema. Aí ela pergunta, e como é que tá o nome? É Eugênio Maximus. Macho, o cara teve 7 casamentos e só viveu 42 anos, macho. 42 anos, meu irmão. Ele casou, 42 a Ellen anos. Inês foi a primeira, foi que ele casou? Que eu, foi, eu acho que... E diga-se de passagem, quase todas com que ele se casou, ele, uma boa parte, ou ele filmou com ela, ou trabalhou com ela, né? De alguma forma. Por exemplo, em Claro, eu não me lembro o nome agora da esposa dele, mas a atriz que faz, interpreta um papel em Claro, que anda com ele, faz as performances, enfim, foi casada com ele, né? E a esposa, a última esposa dele, que é a mãe do Eric Rocha. O Eric Rocha é um cara foda, né? Do cinema, é um dos cineastas atualmente mais premiados, principalmente desse filme mais ensaístico. E ele traz um tanto dessa veia do pai dele, né? Ela fez exatamente um belíssimo filme que é o Diário de Sintra, né? Contando os últimos momentos juntamente com Glauber, com os filhos, né? Belíssimo, belíssimo. Aí quando ele sai de Sintra, onde ele morou os últimos momentos de vida, e vem para o Brasil para falecer, né? E a óbito de vez. Eu acho que o ponto principal que acontece é o seguinte, ele especificamente com esse filme, né? Sobretudo com os filmes que são filmados no Brasil, o que acontece? São filmes em que ele colocou na tela, como poucos conseguiram colocar, o Brasil. A cultura popular brasileira, a chamada cultura popular brasileira, enfim, o Brasil em si não se via na tela. Quer dizer, o que você via era uma tentativa de um Brasil gourmetizado para o europeu. E o Glauber inverte essa situação. Tá entendendo? Mas o Glauber é um cara de um conhecimento erudito tal que ele, ao mesmo tempo que ele faz isso, ele sabe o quê? Ele sabe que ele precisa problematizar. Ele via as conjunturas, ele problematizava exacerbadamente, esgaçava essas problematizações até assim, de um exacerbamento sem precedentes até então, né? No cinema brasileiro. Então o que ele faz? Ele faz um filme de camadas, tá entendendo? Vai haver gente que não vai entender essa determinada camada do filme aqui, que ele vai dialetizar, que você não vai perceber que ali ele está contando de A mais B como é que se deu o golpe de 64 em Terra em Transe. Mas o cara vai perceber uma série de figuras com quem ele vai se identificar de uma forma muito crua. A realidade daquele momento vai falar mais alto, não tem como. Principalmente quando você pega Deus e o Diabo na Terra do Sol, em que uma série de construções populares que você tem ali, quer dizer, você tem o religioso, o fanático religioso, você tem o cangaço, você tem a história do bar do cego, né, do cego Aderaldo, quase o cego Aderaldo ali, né? Você tem uma série de simbologias ali. O coronel. Tem um coronel, quer dizer, são realidades muito clássicas ali. O cara trabalha para comer. Isso é fato. O cara trabalha para ter apenas o cara trabalha em troca de comida e pronto. Essa é a minha realidade. E o cara se identifica, o cara se vê naquela imagem. O Dragão da Maldade sangra Nordeste, macho. Total. Pô, como você disse aí, além de todos esses personagens, pô, tem o pistoleiro, tem a religiosidade, tem tudo ali dentro. O coronel que diz tanto, que faz tanto por todo mundo, e que tem tantos agregados, e diz que ajuda todos os agregados. Abra a minha casa, ele diz assim, né? Eu me esqueci o nome do ator, desculpa agora no momento, mas abra o armazém e pegue os sacos de farinha, Ele começa a gritar,
né? Como se, pronto, com sacos de farinha vão resolver a fome do Nordeste, né? Ali, e com alguns sacos, né? Enfim, enquanto ele faz isso, ele tá explorando de outra forma, ou seja, é o Bill Gates do sertão, né? Joffrey Soares, o nome do cara. Joffrey Soares, perfeitamente, Joffrey Soares, né? Então, ele percebe, antes dele fazer o filme, eu digo que ele observa os fenômenos, né? Ele observa os fenômenos sociais, né? Como eles são, o que está em órbita desses fenômenos sociais, e ele vai reconstruir, ele desconstrói no sentido dele quebrar para ele depois ir montando com você. Aí ele te convida, eu convido o espectador para ir montando as peças desse jogo de poder. E você vai compreender ali, peça por peça. Aí você chega num Cabeças Cortadas, vê um cara que está prestes a morrer, que ele cometeu, que foi um cara que diz que ia revolucionar o mundo, e agora ele é um grande imperador, né? Que é o Dias III, que ele está fazendo referência a Eldorado do Terra em Transe. E o cara simplesmente ele diz que as companhias das Índias, as companhias das indústrias americanas, CIA, a CIA, Companhia das Indústrias Americanas, eu acho que é isso, né? Que ele chama, né? Eu acho que a sigla significa isso. Ele faz um trocadilho. Está investigando os problemas de Eldorado, né? Está investindo no policiamento de Eldorado. E que o Dias morreu, mas ele sempre voltará eternamente, ciclicamente. Ele está contando e recontando como é que praticamente ele nesse momento ele praticamente diz: a primeira vez a história se repete, se faz como tragédia, na segunda vez como farsa. Mas aí ele já chega no outro momento, ele diz: eu já não sei quando foi a farsa, a tragédia. A tragédia já aconteceu há um tempo tão antigo, que eu não conheci. E que eu já não sei quando é que foi quando foi o ato primordial trágico. Mas eu sei que todos esses se renovam como farsa e como nova farsa, assim como a gente está vivendo agora, né? Uma nova farsa, né? Se a gente trocar o Bolsonaro por Dória, uma nova farsa, né? Mais assim cheirosinha, né? Mais engomadinha. Mais engomadinha, sapatênis, come de garfo e faca, essa coisa toda, né? Neoliberalzinho que... E uma coisa que ele falava muito. As pessoas falam assim, a gente passou esses anos pós eleição de 94, olha, de 2014, né? Eu tô pensando na Copa de 94 aqui, viu? As eleições de 2014, né? O marxismo cultural. Aí voltam com essa história do marxismo cultural. Mas a gente está numa situação em que o Glauber já se referia ao problema de uma espécie de um neoliberalismo cultural. E que ele tomou conta realmente de uma certa forma, de um pensamento progressista, do progressista ao conservador, de tal forma na nossa cultura, que a nossa arte virou uma arte extremamente liberaloide. Tá entendendo? Sim. Cheio de cacuetes liberaloides. Sabe, você falar a palavra luta de classes, as pessoas se arrepiam. Tá entendendo? E aí o Glauber se torna cada vez mais isolado por causa desse tipo de coisa. Ele percebeu. E aí quando ele faz a marcha lá em Veneza e ele denuncia o que está acontecendo com os festivais no mundo, a gente pode relembrar o tipo de uso de poder que um determinado crítico utilizou para molestar de uma série de mulheres em festivais. Certeza.
que foi ano passado, né? Em Locarno e o Escambau, né? Claro que a gente não pode comparar que são os mesmos níveis de poder. Não, a gente está falando de um cara que tem um pouquinho de poder econômico sobre certo arranjo, um arranjo econômico muito maior. É isso que eu estou dizendo, observe bem. É um arranjo econômico muito maior que esses festivais estão envolvidos, que Glauber já denunciava. Esse cara é apenas um capataz desse arranjo econômico muito maior, certo? Em que ele usa o seu poder de capataz para realizar esses pequenos delitos, né? Quer dizer, aí tem gente que reclama, não, mas Glauber já está desatualizado, aí vem com todo esse papo. Por quê? Porque realmente nós estamos num momento em que aconteceu o que ele mais temia, né? Realmente esses cacuetes liberaloides venceram, da esquerda à direita. Quando você inventa essa conversa mole de que, no caso do Glauber tá desatualizado, é exatamente isso. Tanto que quando a gente discute, né, a gente for ali para um termo da moda esquerda raiz e tal, a gente continua falando muitas vezes as mesmas coisas, mas isso não é porque a gente está desatualizado, é porque essas coisas ainda estão em voga e não foram resolvidas. No caso, quando a gente fala de luta de classes, por exemplo. Se renovaram e se fortaleceram até. Pois é, aí a mentalidade liberal ou ultraliberal, neoliberal, qualquer nomenclatura filha da puta aí deles que o valha. Deles não, é porque quem inventa essas coisas pra esculhambar, eles somos nós. Enfim, a gente que se lasca também. O fato de você deslegitimar um determinado pensamento parte exatamente de um... Não de um cancelamento, que essa palavra agora tá na moda, tá uma bosta. Mas você deslegitimar o cara é exatamente para tirar o pensamento dele em voga. Não, esse daqui já tá desatualizado. Fizeram isso com o Marx. Aí eu disse, sim, quem foi que superou o Marx? A escola austríaca. Aí eu disse, pega aqui nos meus ovos. Eu digo, porra de escola austríaca, macho. Ninguém conhece. Essa merda não é respeitada em canto nenhum, macho. Em canto nenhum respeitado. Ah, mas uns babaquara aqui, né, de uns tempos pra cá, tão lendo, tão gostando, não sei o que, beleza. Qual é a penetração que essa porra teve em 80 anos? Nenhuma. É o que o Glauber já chamava, né? O nosso velho raquitismo intelectual colonizado. Mais uma vez, sempre gritando que a gente tem... Olha, nós temos um colonizado dentro de nós gritando assim, querendo sair do armário de tal forma que é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo aí um sentimento de colonizado que saiu do armário, que sempre está tentando se esconder, tentando dar uma de granfino, de uma intelectualidade refinada, mas não, na verdade é exatamente o inverso. É exatamente o inverso, né? Porque o fato de você colocar um negocinho mais cheirosinho, mais bonitinho e tal, isso é normal, isso é uma modernização da coisa. Porque assim, a história, ela se transforma e ela existe como ruptura, existe como permanência e escambau. Mas há determinadas situações quando uma estrutura ela já está montada em Sim. que você vai só mudando os atores. Sim, vai repetindo o efeito. Repete o efeito, tá? Se não conhece a estrutura, se não tem formação de base, os partidos de esquerda perdem a formação de base, e no momento que perdem a formação de base, eles perdem o poder exatamente de enfrentamento do sistema. E era uma coisa que o Glauber via demais. O Glauber, é conhecido uma história que o Glauber está conversando com o João Baldo Ribeiro, está chorando e completamente chapado de maconha e muito embriagado lá, e tentando criar uma fórmula para criar um trabalho revolucionário no Brasil.
mas revolucionário no sentido de ação prática mesmo, certo? E enquanto acontece isso, chega lá Jorge Amado, na casa do João Baldo Ribeiro. Aí o João Baldo Ribeiro esconde o Glauber nessa bad que ele tava tendo. Aí o Glauber sai do quarto, de repente, olha pro Jorge Amado e diz, pega a bituca da maconha aqui e diz: ei, Jorge, não quer dar um tapinha você com a gente? E o Jorge fica puto, né? Mas ele admirava muito. Aí depois eles tiraram foto junto, o Jorge com o Baldo e ele, eram amicíssimos, enfim. Pois é, o Glauber, macho, ele tinha muito essa questão de análise dessa conjuntura política e tal, de maneira muito crítica, de maneira muito radical e coerente com o pensamento dele, que ele sempre afirmava: para fazer arte precisa ter coragem, como você mesmo disse. E ele levava isso no esquema ipsiliteris mesmo, né? Na base da porrada. Por isso que ele fez inimigos e adversários das duas pontas, ou da turma da direita, ou da turma da esquerda ali, mais a de rosca, mais tranquilinha, bonitinha, cheirosinha e tal, e quanto de outros setores. Ele tacava o pau em todo mundo, tanto que a história do que eu falei no começo sobre o Golbery, né, mostra que o Jaguar, que era o chefão lá do Pasquim, não ia aceitar um cara que falasse bem de militar. Por quê? Porque o Glauber estava elogiando um cara que queria fazer abertura, entendeu? Por isso que chamou ele de gênio da raça. O Glauber acabou fazendo, como eu disse, adversários e inimigos em várias das pontas, né? Porque as pessoas verificam uma figura como o Glauber como um objeto estranho. Porque ele era um cara extremamente complexo e ele deixava muito clara e viva essa complexidade dele, né? Ele diz: eu sou um cara que tem um pensamento progressista, mas eu tô apoiando aqui tal figura militar porque isso aqui vai trazer uma benesse por conta de A, B ou C. Ao mesmo tempo em que ele descia a chibata em alguma liderança da esquerda que tava fazendo merda. Pragmático. Ele é pragmático com a ideia. Ele diz: eu tenho um objetivo e tenho que atingir esse objetivo pragmaticamente, porque nesse exato momento nós estamos vivendo uma conjuntura escrotíssima, pesadíssima e que não tenho muita margem de manobra. Então eu tenho que ter uma postura pragmática para conquistar. É como, por exemplo, agora você ter as mais terríveis opções para você eleger no Congresso Nacional. E aí, o que é que você vai fazer? Cara, é o pragmatismo. Eu acho isso. Eu acho que na política a gente tem que seguir o pragmatismo, nem que seja a última opção. Por exemplo, ele aprendeu com Carlos Prestes. Se você tem bosta e tem merda, você tem que escolher ali a que fede menos. É o jeito. O que não dá é pra ficar perdido nesse ilusionismo, desse idealismo difuso de que a revolução vai chegar e tal, quando nas ações, o máximo que tu faz, segurar uma faixa e bater no peito e dizer: não vou votar. Aí na hora que precisa do emprego, precisa do canhoto lá do voto, no instante vai no TSE, no TRE pra resolver. Como se essa porra de deixasse de votar fosse algo de grande revolução. Eu escutei muito isso quando eu tava na faculdade. O cara: não vou votar nas eleições burguesas e tal. Eu disse: lá vai o anarquista com o celular na mão. Ora porra, macho. Eu fico puta com isso. Eu não tô dizendo aqui que se você é de esquerda ou anarquista ou escambau, você não tem direito a lidar com a propriedade privada, porque a gente tá dentro de uma situação que não dá pra sair disso. Agora, o que não dá é pra fazer isso como exercício de fé, como se você fosse um menino altamente puro, né? E que o resto do país inteiro, cheio das suas contradições, não, a culpa é toda de vocês. Por isso que eu fico puto com o cara que diz aquela conversa mole. Foi vocês que botaram ele no poder, que não sei o que e tal. Eu votei nulo, não tenho nada a ver com isso. Eu digo: tem sim, meu amigo. Cada vez que você vota nulo, você dá mais uma oportunidade para a figura tal se eleger. E o Glauber era extremamente pragmático. Ele ia atrás daquilo que fosse propício de ter uma vantagem, não só a ele, mas uma vantagem como um país, né? E foi por isso que ele fez
esses adversários inimigos de parte a parte, porque ele não estava preocupado em ser muito amiguinho de todo mundo. Antes de tudo, ele não era um oportunista. Porque Claro. tinha muita gente que surfou nisso, inclusive com quem ele rachou muito, com muitos, exatamente porque ele percebeu que aquelas posturas que haviam ali eram posturas puramente oportunistas, né? A galera que foi pra Embrafilme pra fazer filme pro governo, porra. Sim, totalmente. Que o Glauber acusava, esculhambava e tal. Denunciava nas claras, sem nenhum problema. No meio da ditadura, e ele fazendo as denúncias nas claras. E hoje nós vivemos num modelo em que estamos diante de um governo fascista em que as pessoas têm medo. Tem medo. É pra ter medo? É. Mas é pra fazer. É preciso denunciar. Não é pra chegar, como a gente viu aqui, por exemplo, a gente tendo uma campanha eleitoral aqui no na nossa cidade, Fortaleza, em que tinha um candidato que era mais do que reacionário, era fascista sim, mas que uma parte da esquerda teve medo de usar o termo fascista para ele. Tá entendendo? Mas a nível nacional, muitos desses partidos usam o termo fascista pro Bozo. Bolsonaro. Mas para esse cara, diante das atrocidades que esse cara que ele representa e que ele já fez aqui no estado, eles não tinham coragem de usar num debate político. Não, a boquinha miúda fala, mas quando chega diante do cara não tem coragem de falar, que porra é essa? O Capitão Wagner entrou pra política porque tava morrendo de medo do que o Cid Gomes podia fazer com ele por conta daquela greve lá atrás. Como ele entrou pra política, ele ficou blindado. Os outros caras que estavam naquela greve lá de trás se fuderam. Os cabeças, né? Porque Sim. o Cid sistematicamente fez alguma marmota com cada um deles. Botou eles pra trabalhar lá na carra do cacete e tal. Ou seja, melou a carreira de todos eles. E o Capitão Wagner cresceu, né? Aproveitou do seu populismo ali de reaça daquele momento. E entrou dentro da política. E ao que parece ainda vai passar muito tempo dentro dela. E ou seja, essa mangofa toda, essa luta de poderes toda que a gente vê de maneira local aqui em Fortaleza, né? O Glauber denunciava no cinema dele as contradições, os conchavos, tanto que, se eu não me engano, o personagem do Porfírio Dias é o Paulo Altran, né? Sim, que é o político reaça, Sim. religioso e tal, que ainda tem uma veia na monarquia, porque ele usa a porra de uma coroa, né? Quando ele No final. no final ele bota aquela coroa lá. E ele tem todo o apoio de um representante industrial, que é o Paulo Gracindo, que é dono de umas grandes Que é empresas dono, lá. que é dono dos meios de Jornal comunicação. que o Paulo trabalha. Em que o Paulo trabalha. Ou Exatamente. seja, ele já cria toda uma esculhambação política em termos macro de um país que ele chama de Eldorado, só que é o Brasil, que a gente consegue verificar no micro. Micro sim, né? Se comparado ao Brasil, falando Sim. da cidade de Fortaleza. Sim. Da questão dos conchavos políticos que vão se modernizando com o tempo, mas várias vezes continuam ali com algumas práticas que somente sofreram ali uma transformação através da modernidade, mas que elas ainda criam um resultado similar, né? Que é a questão do populismo, do próprio bonitão daqui, o Capitão Wagner, quando fez campanha aqui, se livrar do nome Capitão para ele não ser totalmente vinculado ao Bolsonaro, que o Bolsonaro teve uma rejeição muito grande aqui quando foi eleito. O Bolsonaro não passou nem do primeiro turno, ficou em terceiro lugar lá atrás. E o Capitão Wagner, sabendo disso, maliciosamente, quis tirar o dele da reta, não quis o apoio assim, entre grandes aspas, porque eu tenho certeza que se ele se elegesse, o Bolsonaro ia estar aqui todo mês, né? Enfim. Com certeza. Pois é. E o Glauber, ele tinha essa percepção política, ele conhecia como funcionavam esses meandros da política por conta de muita vivência, por conta de leitura. Muita vivência, entre aspas, eu digo assim, pela experiência que ele tinha e o que ele conseguia absorver. Porque quando ele fez o Terra em Trânsito, ele tinha 29 anos, ele não tinha nem 30, né? E em cima disso que você tá falando, por exemplo, se a gente for pra um filme como Leão de Sete Cabeças, o nome é muito complicado em todas as línguas, enfim, que ele reúne ali. Ele tá tratando ali, se você for observar, você vai ver ali exatamente a teoria do pensamento de Lenin sobre
o estágio em que o capitalismo chegou entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, que é o estágio monopolista. A guerra monopolista dos estados imperialistas, que ele só tem uma forma de sobreviver. É um matando ao outro. É o genocídio. É quase o estado suicidário, que é o que aconteceu com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, principalmente num estágio mais evoluído na Segunda Guerra Mundial, nesse estágio monopolista. E aí ele sabe perceber esse estágio monopolista a nível dessa ideia industrial, mas ao mesmo tempo colonizante, né? No estágio de os mesmos grupos que fizeram lá atrás o projeto colonizador do Atlântico, né? Do tráfico negreiro, da exploração da América, da África, da Oceania, enfim, diabo 4. Então facilmente você vai ver essa ligação, né? E ele vai montando essas peças, como eu disse. A gente vai começar aqui a fazer as considerações finais sobre esse episódio de podcast sensacional sobre o grande monstro Glauber Rocha. Ora não. Pois então deixa aqui pro Davi fazer a consideração final dele aí sobre tudo. Agradeço demais você ter recebido o meu convite, ter aceitado e tal, pra gente fazer esse episódio de podcast aqui para o PodTed, o podcast de tudo pode. Uma maravilha sempre a gente se encontrar aí para conversar história, cinema. Faltou só a cerveja, mas deixa para outro momento aí que vai vir o álcool aí nessa história, enfim. Mas, com toda certeza. Mas muito obrigado, cara, valeu, foi massa mesmo, assim, é sempre bom falar de assuntos tão importantes como esse. Realmente foi um prazer, cara, foi massa, mais uma vez a gente conversar sobre esses assuntos que a gente sempre retoma, né? Isso aqui é mais, na verdade, é quase um déjà vu, né? A gente sempre retomando esses tipos de conversas, enfim. E que eu acho extremamente importante, porque parece que em tempos de terra plana, lembrar sempre é necessário para ver se arredonda um pouco, né? Tá mais do que na hora. Pois galera, foi massa demais, então fiquem aí ligados que mais episódios vão chegar. O PodTed, Cinema, Cerveja e História está só começando. Tome-lhe! Valeu! Boa noite, pais de família do Brasil. Protejam seus filhos porque o super-homem vem aí. O super-homem vem aí para enfrentar as máscaras do terror imperialista, do terror tecnológico. É preciso usar as máscaras da macumba brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. Realmente, Severino, esse é o Severino. Tire a máscara, Severino. É o Severino outra vez aqui. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Euclides da Cunha nos sertões. Bote essa máscara aqui do Drácula, vamos falar de cultura. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. Realmente, eu que sempre defendi esse cinema, máscaras, os cineastas devem tirar a máscara da cara, porque o escândalo em torno da Embrafilme é vergonhoso. Imaginem que os vários sindicatos, associações de classe, hoje, realmente no Brasil, cada 2 cineastas formam uma associação de classe. Close no Severino, a face do povo, aliás, que não tem aparecido no cinema brasileiro, porque os últimos filmes brasileiros são muito reacionários, são muito ruins. Por isso, a Embrafilme perdeu o prestígio cultural. 80% dos cineastas desses sindicatos deveriam comparecer nesse programa, pegar a câmera e fazer um teste de cinema. Teste de cinema para diretor de cinema no Brasil é saber pentear o cabelo do ator. Por exemplo, o Severino fazendo o papel de Calígula, então bota o cabelo dele assim e faz... Não sabe. Então eu contesto o poder desses cineastas, porque eles não sabem fazer filmes. Os filmes são quase todos ruins, só tem 10 cineastas no Brasil. Então quem está cuidando de distribuição, quem está cuidando de exibição são distribuidores e exibidores, não são cineastas.
estão exercendo terrorismo cultural no meio do cinema, da cultura toda, da crítica literária, do teatro, da música. Quem não estiver segundo a flauta do MDB está cortado. Não é como disse o Ferreira Goulart na revista Veja semana passada, que os intelectuais têm que se organizar para tratar com o poder. O Goulart quer botar poesia no sindicato. O sindicato é lugar para Lula, o verdadeiro líder popular do Brasil. Os poetas, aliás, devem sair dos sindicatos e das fórmulas sonetísticas e artísticas para criar uma arte livre. Saravá, José Celso, liberdade para a arte em todos os sentidos, inclusive nomeando grandes artistas para dirigir Funarte, SNT, teatro, porque a arte livre é a arte brasileira. E Emanuele e o Último Tango de Paris não são obras de arte, não, são apenas filmes pornográficos. Boa noite, e as crianças brasileiras não devem ver Super-Homem. Cosimo Severino, a imagem do povo brasileiro. Summer holiday and get some time away from the brain. Wasn't it 1984? Your apathy's opened up the door. Now the brother, he's spying on you, monitoring through your Apple II. Mandatory soma injections. Hope you don't mind when we rig the elections. Freedom of speech for those approved. Best shut up before you're removed. What the 1984? Your apathy's opened up the door. Now Big Brother is spying on you, monitoring through your Apple II. What if I told you the police are on a killing spree? Say it means nothing to me. What if I told you our democracy is now an oligarchy? You say it means nothing to me. I say, who are the brain police? Ladies and gentlemen, our Lord and Savior, President Ronald Reagan. Good evening, my children. Remember, the Gipper's got his eye